Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E a pedido de um seguidor aí, tá? Hoje eu vou trazer um vídeo a respeito do VGHF11, um fundo aí bem conhecido pelo mercado, né? Eu vou trazer para vocês todos os indicadores sobre o fundo imobiliário. Então, você já sabe, caso vocês queiram algum vídeo especificamente de algum fundo imobiliário, já comenta aí, tá? E para você, se você conhece esse fundo imobiliário ou tá na sua carteira, já comenta aí também aí que eu quero saber, ok? E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, então é tudo sobre um estudo que eu vou fazer aqui sobre o VGHF11, ok? Hoje ele está sendo cotado a R$ 7,73. O dividend yield dele está em torno de 13,84% em 12 meses. O preço dividido pelo valor patrimonial, 0,9. Então está abaixo de 1. Então tem uma pequena simetria de risco, possivelmente, tá? A liquidez diária dele, quase 3 milhões de reais, tá? 2,9 milhões aí, aproximadamente. A variação em 12 meses, uma ligeira queda de 0,26. Então, ele estava caindo, tá? Eu lembro que ele estava bem negativo e agora ele está performando bem, né? Quando a gente olha aqui rentabilidade real descontada a inflação, no primeiro mês aí uma alta de 2,38%, em 3 meses 11,41%, e um ano ainda está em uma retração de 5% aproximadamente, em 2 anos 0 a 0 praticamente, né? E 5 e 10 anos não tinha cotação no fundo ainda, ok? Quando a gente olha aqui algumas informações sobre o fundo, ele é do segmento híbrido, porque dentro dele tem vários tipos de ativos. CRIs, tem fundos dentro dele, outros fundos, né, cotas de outros fundos, e participação também dentro dele de outros segmentos. Então ele é classificado como híbrido, ok? Então ele também é classificado de tipo do fundo de papel, né, porque boa parte dele é CRIs, né, mais de 50%, né? Então classificado como fundo de papel. A taxa de administração dele é de 0,9, tá? Ao ano, sob patrimônio líquido mínimo de R$ 10 mil mensais. Beleza? O número de cotistas dele é um pouco mais de 396 mil cotistas, e cotas emitidas dele é em torno de 164 milhões, ok? O valor sugerido é que ele fosse cotado a R$ 8,54, então tem uma pequena assimetria de risco, tá? E o valor patrimonial dele é de 141 bilhão de reais. O último rendimento dele é de 9 centavos por cota. Quando a gente olha a rentabilidade, em 5 anos, ele está perdendo para o CDI está entregando 52,4%, enquanto ele está entregando, o VGHF11 está entregando 40,04%. E o IFIX vindo logo depois, entregando 22,06%. Tá? Se fosse o caso de você investir R$1.000 e em 5 anos, tá? Nesse fundo imobiliário, você teria 1.440 centavos, tá? O IDIV, o índice de dividendos, tá? Isso seria mais correlacionado a ações, R$ 1.560,30, enquanto o IVVB11 te entregaria R$ 1.517,60. O IVVB11 é o ETF replicado no S&P 500, comprado aqui no Brasil mesmo. E eu sempre ressalto, isso aqui é só cotação, não é levado em conta os dividendos. Você comprando as cotas ali, se fosse o caso de R$1.000, e permanecesse sem fazer aporte, sem pegar os dividendos e comprar novas cotas, tá? Isso seria só cotação com R$1.000. Se caso você revestisse os dividendos, é óbvio que você bateria os índices, ok? E aqui a gente tem como acompanhar o dividend yield aí mensal, tá? Ele está pagando em torno de 1,16%, tá? Ao mês, então abril, né? E ele vinha pagando mais, tá? Em torno de 1,26, 1,23%. Eu sempre ressalto que tem como a gente travar isso aqui, que é o quê? Você comprar, um exemplo, você tem uma parte lá que, vamos pegar aqui, ele pagava 0,94, provavelmente foi na onde estava com o pico da cotação, né? Vamos ver aqui, ó, foi em torno de setembro de 2024, mais ou menos. Vamos ver quanto que era aqui. Setembro, tá vendo? De 2024. Então, quando a cotação está lá no auge, lá no topo, normalmente, mesmo que ele pague o dividendo ali mensal, o dividend yield dele tende a cair. Tá? Quando a cotação está caindo, que vem aqui, ó, janeiro de 2025, vamos lá ver o que aconteceu. Provavelmente era fundo. Tá? Cadê? Janeiro, fevereiro. Aqui, ó, janeiro. R$ 6,71. Está menor do que a anterior, né? Então, possivelmente, pode ser que seja porque ele está pagando aquele dividendo ali mensal, recorrente, tá? Que vê. E aí, em relação... cadê? 9 centavos, tá vendo? Em relação ao
a cotação, mesmo que ele está pagando os dividendos ali mensais recorrente, está comprando ali mais barato. Ele está pagando recorrente ali aquele percentual de dividendos e a cotação está caindo, está em queda, né? Então significa que você está comprando uma ação, ou no caso aqui, fundo imobiliário, mais barato. Então a porcentagem do yield, do dividendo, em relação à cotação, aumenta. Por isso que normalmente, quando a cotação está caindo no fundo imobiliário, normalmente a gente compra mais, porque ele tende a pagar aqueles mesmos dividendos, só que você está comprando ele mais barato. Aí o yield dele aumenta em relação ao dividendo que ele está pagando em recorrente, entendeu? Então, para muitas pessoas que não sabem disso, normalmente é por causa disso aí, entendeu? Aí tem essas discrepâncias aí. Por isso que normalmente a cotação está lá no auge, ela está subindo, está batendo alta histórica, vamos supor, e aí o yield dele sempre diminui. Por quê? Porque em relação à cotação e o dividendo que ele paga é menor, aí o yield diminui. Então, tem essa... Normalmente a gente compra mais quando está em queda por causa disso, entendeu? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra de dividendo, só dando adentro a respeito disso aí, tá? Quando a gente passa aqui, aí ele já pagou o dividendo já, tá? Dia 8 aí, de maio, 9 centavos por cota. Ele vem pagando esses recorrentes aí, tá? A não ser que foi aqui no mês de setembro de 2024 que teve um não recorrente, tá? Quando a gente passa para o relatório gerencial aqui, a gente tem como acompanhar a carteira de ativos dele, tá? Então aqui é os CRIs, né? As emissões que ele fez. E aqui, ó, que eu gosto de olhar bastante aqui, o indexador. Então boa parte que é IPCA, mas tem CDI, tá? E aqui é o spread, que eu costumo dizer os spreads, tá? Então ele tá com umas boas emissões aqui, pegando IPCA mais 8, IPCA mais 12, tá? Aqui, ó, IPCA mais 7, IPCA mais 10 e 10,5, IPCA mais 9, 7, 70, né? IPCA mais 9,50, CDI 5,70, mais 5,70, né? Então, tem bastante taxa aí a respeito, e nem muitas pessoas gostam de falar IPCA mais 8, IPCA mais 9, é difícil do mercado bater, então, dentro do fundo imobiliário, apesar que muitas pessoas não gostam, de fundos de papéis, né? E tem como a gente ganhar bastante dinheiro a respeito disso aí, porque além dessas taxas aqui, ó, normalmente aqui o vencimento é de médio a longo prazo, quando é 2040, 2028, 2037, 2032, 2026, 2030, 2040, 2027, 2030, 2033, 2031. Então, até esse vencimento ainda vir, possivelmente, essa alta da Selic deve permanecer aí até no ano que vem, 2026. Ele deve fazer umas boas emissões ainda, pegar uma taxa ainda boa ainda, tá? Travar esse yield, né? Essa taxa, e possivelmente ele vai jogar isso mais para longe, né? 2035, aqui, ó, 2033, 35. Então ele sabe o que está fazendo, né? E isso é muito bom, entendeu? Que a gente que investe todo mês ali tem como olhar para segmento aqui a respeito aqui, ó. A gente tem como travar esses yield aí, tá? A única coisa que a gente sempre tem que estar de olho é inadimplência, né? Juros altos possivelmente pode acontecer, né? Mas não é o que está acontecendo atualmente, tá? E aqui é os fundos imobiliários que ele detém dentro da carteira dele, tá? Então, são bastante fundos imobiliários, tá? Aqui tá os ativos, né? O código dele, o segmento dele, tá? Então, tá bem diversificado. Desenvolvimento, escritório, infraestrutura, escritórios, recebíveis, shoppings. Então, ele detém bastante participação também em shoppings, tá? E aqui, ó, também outra carteira de fundos imobiliários, tá? E também bem diversificado, né? Aqui o segmento, né? Tem como a gente acompanhar. Então é um fundo bem redondinho ali, aquela pessoa que gosta de fazer uma boa diversificação, ele pode ser que adequa aí ao VGHF11. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, aqui tem ações também, tá? Carteira de ativos. E aqui tem aqui o sticker do papel, né? Aqui, ó, setores, escritórios, shopping centers, escritórios. Então ele está bem diversificado aí, né? E aqui, ó, total de ações, tá? Então ele está bem diversificado, tá? O bom é isso, que a gente não fica só a mercê só de um segmento. A gente tem como olhar aqui, ó, alocação por estratégia, tá? Então boa parte aqui, 48,2% é CRIs, tá? E aqui, ó, ação e fundos imobiliários é em torno de 38,6%. As taxas aqui, ó, a taxa de indexação aqui, ó, alocação por indexador de CRIs, tá? Então, 32,5%
é IPCA, tá? Variação positiva, 19,3% é IPCA puro, né? E aqui 45,8% é CDI. Então, a boa parte aqui, ó, ele vai ganhar essa taxa da taxa Selic que subiu, tá? Que tem aquele spreadzinho de CDI mais um spread, tá? E aqui também ele vai ganhar da parte aqui de IPCA. Então, o fundo ele ganha tanto se caso os juros permanecer mais alto, também se caso os juros cair, tem o IPCA e o spread. Então, de qualquer forma, ele ganha, tá? Aqui a gente tem como olhar os CRIs emitidos, tá? Então, tem como você acompanhar o vencimento, que esse aqui vai vencer, já venceu, né? Esse aqui 2026 vai vencer ainda. Aqui CDI mais 2%, IPCA mais 6,5%, tá? Tem como olhar todos os ativos que ele emitiram aí, os CRIs, tá? IPCA mais 7,5%, 2031, CDI mais 5,5%, IPCA mais 9,5%, IPCA mais 9%, 2030, 2029, 2032, IPCA mais 9,5%. Então, boas emissões que ele acabou fazendo aí, e são muitos ativos, né, que ele emitiu aí, né, e para quem busca uma diversificação, pode ser que VGHF aí seja das alternativas aí para poder diversificar a carteira. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas VGHF sim é um bom fundo imobiliário, tá? E no caso aí, ele está num bom momento de quê? De ter boas diversificações dentro dele e boas emissões aí de CRIs, tanto de CRIs também quanto de diversificação aí estratégica a respeito de ações e fundos imobiliários, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês a respeito de VGHF. Espero que tenham gostado, tá? E não esqueça de comentar aí embaixo se você detém VGHF em carteira. E até a próxima, pessoal!